Glória a Deus, aleluias. Boa noite, povo de Deus. Vamos dar início a mais uma live para a honra e glória do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo possa entrar no teu lar nessa noite com um louvor abençoado, uma palavra poderosa. E que em nome de Jesus todos nós possamos ser revestidos do Espírito Santo. Amém? Santo Deus e amado Pai, meu Jesus querido, eu quero te agradecer por essa noite, por a oportunidade de te adorar, de ouvir a tua palavra. Que vós possa, Senhor Jesus, entrar em cada lar que vai assistir essa live e que o teu Espírito Santo possa agir na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando
Convido ao pastor João a estar subindo aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, você de casa, no seu trabalho, onde você estiver, paz seja convosco. Neste momento, nós queremos dar sequência e mais uma live do nosso culto, que nós não estamos podendo ainda ter aglomeração. Mas, com certeza, o Espírito Santo vai falar com cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que você possa, nesse momento, fechar os teus olhos na sua casa. Estaremos orando a oração que o Senhor nos ensinou e daqui a pouquinho estaremos dando sequência na palavra em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e glória para sempre. Amém. Soberano Deus e Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença e sabemos que até aqui o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado contra a pandemia, contra todo o mal. Derrama a tua unção sobre o teu povo e que as pessoas neste momento, ó Deus, que participarem conosco, receberão do Senhor uma porção dobrada de bênção em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Pai, do Filho e Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós vamos convidar o nosso irmão Wesley neste momento, que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus. E você na sua casa, faça o silêncio, ore ao Senhor e pede ao Espírito Santo para que Ele possa falar com você de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês que estão hoje acompanhando a live, né? Felizmente, pela circunstância, a igreja não está aberta, mas estamos aqui, né, nessa noite maravilhosa, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede. Estamos aqui para falar um pouquinho com o Senhor em oração e logo em seguida nós vamos ministrar uma palavra curta, breve, mas para edificação da sua vida, amém? Feche os olhos, você que está em sua casa, coloque seu pensamento ao trono de Deus neste momento, com muito temor, e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, amém? Senhor Jesus, eu te glorifico, Deus, e neste momento também eu te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa semana que se foi. Obrigado, meu Pai, por estar aqui hoje em tua casa, ministrando, ainda que seja online. Senhor, muito obrigado. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoe cada um nas suas casas, meu Pai. Meu Deus, todos que vão assistir agora querem ouvir a tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe, meu Pai, que o homem não tem capacidade. Então eu te peço, Senhor, que derrama o teu espírito neste momento. Tome a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, Senhor. Envia a tua palavra com poder, com autoridade, e que ela cumpra o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Você na sua casa diga amém. E graças a Deus. Abram comigo, você na sua casa aí, a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 6. Amém? Atos, capítulo 6, versos 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas?
Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, nessa noite, é o tema: o amor do verdadeiro cristão. Ou o amor de uma pessoa que é salva em Cristo Jesus. Este é o tema que eu quero deixar para você hoje. O mundo que nós estamos vivendo, cheio de iniquidade, cheio de malícia, é um mundo que Jesus profetizou que nesse tempo ia ter um amor frio, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Então há esta também profecia a respeito dessas coisas. E eu quero neste momento falar do verdadeiro amor cristão. E eu não podia escolher uma pessoa melhor dentro da Bíblia para falar um exemplo do homem de Deus, que foi Estevão. Mas o que a gente está vendo acontecer aqui? A igreja cristã primitiva, né? Depois da descida do Espírito Santo, ela cresceu muito, porque os apóstolos, os discípulos ali, eles tinham recebido, né, aquele batismo de poder, né, aquele dia de Pentecostes, que a gente vê no livro de Atos ali, no capítulo 2. Então, quando o Espírito Santo desceu, a igreja cresceu. A igreja cresceu e Deus operava grandes sinais para a igreja. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, né? Demônios eram expulsos, e era uma bênção, porque os discípulos, quando receberam a promessa de Deus do Espírito Santo, eles não tinham mais medo de nada, eles pregavam a palavra do Senhor com grande temor e com grande obediência. Então os sinais iam acontecendo, mas houve um pequeno problema. Por quê? A igreja cresceu tanto, que algumas pessoas começaram a ser excluídas dos ministérios, dos trabalhos e até das ajudas, das ofertas que eram dadas. E aqui a gente vai ver isso aqui no versículo 1. Olha aqui, ó. Ora, naqueles dias multiplicaram-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas. Esses helenitas eram judeus cristãos que possivelmente viviam na Grécia, né? E eles começaram a ter costumes gregos, né? Falavam na língua grega. E esses helenitas, principalmente as viúvas, começaram a ficar de lado do trabalho das igrejas. Então os discípulos teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos nomear 7 diáconos, e aí que surge a palavra diácono no cristianismo. Vamos nomear 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, homens helenitas, né, com origem de linguagem grega, e vamos nomear eles para a gente ter mais honestidade, ser mais justo dentro da igreja cristã, para evitar esses conflitos que estava tendo naquele momento. Então a gente vai ver aqui que eles vão nomear 7 homens para trabalhar auxiliando os discípulos de Deus. E aqui a gente vai ver no versículo 4, olha aqui, ó. E quando a nós nos consagraremos em oração e o ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, presta atenção nesse homem Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pâmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram perante os após todos, e estes orando lhe impunham as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então acabou que foi muito bom. Acabou que foi bom. A igreja com isso cresceu muito. A igreja do Senhor começou a crescer porque esses 7 cheios do Espírito Santo e cheios do poder de Deus, eles começaram a fazer uma obra tão linda, mas tão linda, que a palavra do Senhor começou a se espalhar mais e muitas pessoas começaram a se converter ao Evangelho de Cristo. E aí vai até uma observação. Você que talvez está em casa, é um diácono ou é uma diácona,
Entendam isso, a sua missão não é apenas cuidar da igreja, a sua missão também é espalhar as boas novas do Senhor. Entendeu? Os diáconos foram ali uma espécie de ajudante dos discípulos, né? Aqueles que contribuíam para a obra, mas a gente vê que a palavra do Senhor crescia porque aqueles 7 homens começaram a pregar com muito temor. Amém, irmãos? E aqui a gente vai ver um homem chamado Estevão, né? Um homem com origem de linguagem grega, um homem cheio do Espírito Santo que vai se destacar entre esses 7 aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui no versículo 8. Amém? Olha aqui, ó. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então esse Estevão aqui, ele foi um dos 7 que começou a fazer tantos sinais e prodígios, que chamou a atenção de toda Jerusalém e principalmente daqueles que não gostavam do cristianismo, daqueles que não gostavam de Cristo, aqueles que estavam perseguindo a fé naquele tempo. Então Estevão, ele pregava o evangelho com tanta sabedoria, com tanto temor, com tanto amor. A Bíblia não relata, mas acredito eu que aonde Estevão ministrava a palavra, os coxos eram curados, os enfermos eram curados, né? As pessoas que estavam atribuladas eram libertas, as pessoas endemoniadas eram libertas. Então Estevão fez uma obra sobrenatural ali em Jerusalém. E olha como que lindo que a Bíblia nos conta. Olha aqui no versículo 9. Levantaram-se, porém, olha aqui, ó, alguns dos que eram da sinagoga chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e de toda a Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então começou alguns judeus ali virem começar a debater com Estevão, começar a querer arrumar algo para ir contra Estevão, para até condenar ele no Sinédrio. E a gente tem que lembrar que o Sinédrio era, né, a liderança ali do judaísmo, né, formado por 70 homens escolhidos, que perseguiu, né, e antes de Estevão havia crucificado nosso Senhor ali. Entendeu? Então os judeus já estavam irritados com Estevão, porque muitas pessoas se convertiam ao cristianismo ali naquela época. Então você que é diaconato, ou você que pretende ser um diaconato, que você siga o exemplo de Estevão, homem cheio de fé. Mas quem pode parar um homem cheio do Espírito Santo? Amém, igreja? Não tem como. Então Estevão não discutia, ele apenas pregava o evangelho e ninguém podia com ele. Olha aqui no versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo o arrebataram e levaram ao sinédrio. E aí o que eles vão fazer? Eles vendo a situação que Estevão estava, né, pregando, e o judaísmo começou até a ficar em risco ali em Jerusalém, porque Estevão apresentava Jesus de uma forma extraordinária para as pessoas. E aí o que aconteceu? Estevão foi preso e foi levado ao sinédrio. Foi levado ali diante daqueles 70 homens que era a liderança espiritual de Israel naquele tempo. E olha que interessante, como eles não conseguiram prova contra Estevão, eles vão arrumar testemunhas falsas, para tentar condenar Estevão. Vamos ver aqui, ó, olha aqui, ó. Apresentaram-se, versículo 13 que eu estou lendo, apresentaram-se testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa a falar contra o lugar santo e contra a lei, porque os temos ouvidos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Meu Deus! Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo que mesmo diante dos ímpios, os ímpios conseguiram ver em Estevão uma semelhança como se fosse um anjo de Deus. Amém? Assim tem que ser o Espírito Santo na nossa vida. Jesus falou assim que nós somos a luz do mundo. Amém?
Estevão, ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele chega diante do Sinédrio e o povo vê um ser espiritual em Estevão. Irmãos, Estevão vai fazer ali, eu não vou entrar em detalhe, depois você na sua casa lê o capítulo 7. Estevão vai fazer um estudo teológico da Bíblia extraordinário, e ele vai explicar lá de Abraão, lá do comecinho até o tempo presente. Ele vai fazer uma navegação na palavra de Deus, assim eu gosto de pronunciar, e Estevão vai fazer uma pregação tão extraordinária que o Sinédrio fala, ou nós matemos esse homem, ou esse homem, ninguém vai poder parar ele. E olha o que vai acontecer, eu quero que vocês vão lá no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 54, vamos ser bem breve. Olha aqui, ó. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. Então eles ficaram nervosos. Quem é este homem? Que sabedoria tem este homem? Como que este homem pega o Antigo Testamento e fala para nós assim na mente? Este homem é muito sábio, mas nós não podemos deixar. Esse homem provou para nós que realmente a gente está errado. Mas naquele momento o orgulho daquela corte, daquele sinédrio, falou mais alto. E não quiseram nem saber. Vamos matar Estevão, foi o pensamento que vieram a eles. Olha aqui, ó. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fistou os olhos no céu, meu Deus, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, naquele momento que eles abordaram e decidiram, nós vamos matar Estevão. Estevão olha para o céu e o céu se abre para Estevão, louvado seja o nome do Senhor. E Estevão, ele vê o trono de Deus e ele vê Jesus Cristo à direita de Deus, amém? É muito forte, ele olha assim e ele vê a glória de Deus, amém? Olha aqui, ó, e lançando-se, olha aqui, ó, e no versículo 56 ele vai dizer, ó, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 57. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E o lançaram fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um homem chamado Saulo. Daqui a pouquinho eu falo quem era esse Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. E aí eu quero que você preste atenção nessa frase de Estevão, morrendo ali por causa do evangelho. É de se admirar que nessa pandemia, os cristãos estão com medo de vírus. Não permite, quero que a igreja me permite fazer essa observação. Jesus nunca mandou nós parar de fazer a obra dele. Goste você ou não que está assistindo isso aí. Porque Estevão, ele está morrendo por amor do evangelho, morrendo pregando a palavra de Deus, sendo apedrejado, ele está diante de todas as autoridades israelenses ali naquele tempo, e ele está ali, ó, mesmo contra a autoridade, ele está morrendo por amor do evangelho. E olha o que Estevão vai falar no final aqui. Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, morreu. Ou algumas traduções, adormeceu, no sentido que morreu. Mas olha que lindo Estevão. Ele tinha que estar odiando o que estava acontecendo. Concorda comigo, meus irmãos? Você em casa? Ele tinha que estar sentindo raiva do que estava acontecendo, mas não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprenda isso. Ela tem um amor tão sobrenatural dentro do seu peito, dentro do seu coração, que ela não consegue sentir raiva mesmo diante das circunstâncias de morte. Mesmo diante de uma injustiça, ela consegue liberar o perdão. Temos que ser nós cristãos. Mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo sendo nós injustiçados, nós temos que liberar perdão. Temos que ter esse amor sobrenatural. Olha o que Estevão está falando. Senhor, não impute, não
Cumpra a justiça sobre esses que estão me apredejando, Senhor. Eles não têm culpa. E Paulo já dizia, né? A nossa luta não é contra os homens. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra as potestades espirituais, é contra o próprio Satanás. Ninguém nasce mal. É tão gostoso quando nasce uma criança, né? A criança nasce tão pura, tão limpa. E aí, quando ela vai crescendo, infelizmente, porque o mundo é iníquo, parece que a iniquidade vai entrando, aí que a criança começa a virar um adolescente, o adulto ia pecar. Mas o traficante que está preso hoje, o assassino que está preso hoje, nenhum desses nasceu assassino, nasceu traficante. Infelizmente, com o decorrer da vida, foram desenvolvendo isso. Então não existe ninguém ruim. Deus veio chamar pecadores ao arrependimento. Estevão está, na verdade, repetindo o que Jesus disse. Vamos comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, olha aqui, versículo 33, eu já estou encerrando. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Olha aqui o que Jesus está falando. Ele está sendo ali crucificado. O povo está, se você é o Cristo, desce daí mesmo. Deram até fel para Jesus beber, né? Caçoaram de Jesus, cuspiram nele. E olha o que Jesus está falando aqui no versículo 30. Quando chegaram ao lugar, 33, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, olha aqui o que Estevão disse, ele repetiu o que Jesus repetiu, o que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Os guardas estão lá repartindo a veste de Cristo. Cristo sabe que vai morrer o nosso Senhor por mim e por você. Mas ele está lá. Pai, perdoem todos porque não sabem o que fazem. Estão dominados, em outra linguagem, por Satanás. É por isso que muitas vidas estão aí atoladas. Você vem na igreja, você ora, você jejua, mas ainda não brotou dentro de você o amor de Cristo que está em Estevão também, estava em Estevão. No dia que brotar dentro de você o verdadeiro amor de Cristo, as coisas vão melhorar para a sua vida. Falta brotar esse verdadeiro amor, um amor puro, que é capaz de perdoar até nas circunstâncias mais adversas. Isso tem que brotar dentro de um verdadeiro servo de Deus. E vou te dizer uma coisa que talvez vai doer um pouco em você. Mas se você não aprendeu a perdoar, porque ainda você não aprendeu a ser cristão, você precisa dessa conversão a Cristo ainda. Você já conhece o caminho, mas você não se converteu para o caminho. Entenda isso. A gente tem que deixar esse amor brotar dentro de nós. Vamos ler mais um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Aí esse Saulo, que virou Paulo, né? Eles começaram a chamar ele de Paulo. No capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai deixar esse texto que para mim é um dos mais extraordinários do Evangelho. Capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se resende ao mal, mas se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. O amor, olha o que é o amor cristão: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Guarda isso para a sua vida. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Eita, glória. Porém, o maior desses três é o amor. Amor é o único caminho para se tornar cristão. Você pode fazer o que você quiser. Se você der toda a sua riqueza para um pobre, mas se você não fez aquilo ali por amor, não adianta. Você não vai para a rua pregar o evangelho para uma pessoa que está em depressão, está numa tristeza profunda, porque você tem que ir por obrigação. Não. Você vai porque Cristo amou você. Porque Cristo te perdoou, porque Cristo te prometeu a vida eterna, e você também quer, por amor, que aquela pessoa que não conhece o evangelho more com você na eternidade com o Senhor. Amor é o único caminho. Amém? O apóstolo Paulo, e aí eu vou encerrar minha mensagem agora, ele vai deixar mais um texto na segunda carta aos Coríntios, ele sendo um dos maiores homens de Deus, talvez o maior depois de Cristo, o maior ganhador de alma do cristianismo, o apóstolo Paulo, ele sendo grande, ele se tornou pequeno e ele se gloriava, sabe em quê, meus irmãos? Nas suas fraquezas. E Estevão, que estava ali morrendo, e Paulo consentiu, aprovou aquela morte de Estevão, naquela época ainda Saulo, ele vai ver Estevão como um espinho também na sua carne. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios, não só Estevão, como todos, eu vou explicar. 2 Coríntios, capítulo 12. Se necessário, olha o que Paulo está dizendo, aprendam isso, irmãos. Se necessário que me glorie ainda, que não me convém, passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras infalíveis, inefaláveis. Ou ouviu palavras que não podem ser ditas, os quais não é lícito ao homem referir, meu Deus. De tal coisa me gloriei? Não. Porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a me gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afaste de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É muito forte. Paulo, ele tinha um problema. A Bíblia não relata, mas pelo poder do Espírito Santo eu vou te relatar qual é o problema de Paulo. Toda vez que Paulo talvez vinha em sua mente se exaltar, o Espírito Santo, né, a Bíblia fala que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo brigava com esses desejos, né, de Paulo, querer se exaltar na carne. Mas eu vou te falar qual era o espinho de Paulo. Toda vez que Paulo, ele pensava assim: olha, tanto de coisa que eu estou fazendo, quantas pessoas eu tenho ajudado. Quando Paulo talvez vinha em sua mente refletir sobre isso, para gloriar ele mesmo, aí Deus permitiu o mensageiro de Satanás chegar perto de Paulo e acusar ele. Você pregando o evangelho, você consentiu na morte de Estevão.
Você consentiu lá na morte daquelas crianças. Você prendeu vários cristãos. Você falou mal de Cristo. Você perseguiu o caminho. Meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, há um espinho na carne de toda pessoa que é salva, e é o espinho da consciência. Ainda que nós somos libertos, que somos salvos pela graça, a nossa consciência nos acusa de noite que somos pecadores. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala: minha graça te basta, porque não somos salvos pelas obras passadas, mas somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Graça significa um dom não merecido. Entenda isso. O espinho na carne de Paulo era a consciência dele que o atormentava, e sempre chegava alguém acusando Paulo daqueles pecados passados. Mas ele já tinha sido lavado e remido pelo sangue do Senhor. Amém? É a mensagem de hoje. Qual o amor que você quer que brota dentro de você? Qual é o amor? O amor do perdão, o amor da paciência, o amor da salvação. O que está acontecendo com você, meu amigo e minha amiga? Talvez você está aí na sua casa deprimido, opressivo, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: a graça do Senhor te basta. Talvez você está triste porque a igreja não está abrindo, você está chateado com alguém, algum irmão ou irmã, até saiu da igreja por causa do pastor, por causa de algum amigo, ou por causa de um irmão que te ofendeu. Mas eu quero dizer para você, não, o espinho na carne vem te destruir. O espinho na nossa carne serve para a gente entender que somos dependentes de Deus. Paulo dizia assim: quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco. Mas toda vez que eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então você que está desanimado, você que está triste, você deixando esse espinho na carne te destruir, faça com que esse espinho na carne, faça com que esse espinho venha te fortalecer na presença do Senhor. Quanto mais as nossas consciências nos acusam, mais entendemos que somos dependentes do Senhor. Amém? Os nossos pecados não são mais para condenação, porque Jesus disse que já não há condenação nenhuma para quem está em Cristo e Jesus. Já não há mais nenhuma condenação. Paulo disse isso, e agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vive, né, segundo a carne. Então, não se preocupe com o seu passado. Ele não vai ser apagado, mas ele não tem poder de condenar a sua alma. Feche os olhos, vamos orar comigo. A mão à altura do seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, meu Deus, eu venho através dessa mensagem agradecer ao Senhor. Sabemos, meu Senhor, que temos um espinho na carne. Mas nessa noite, Pai, aprendemos que esse espinho não pode nos condenar. Esse espinho tem que nos fortalecer e nos mostrar dependente diante do Senhor. Meu Deus, me ajude a ter um amor igual de Estevão, que foi um verdadeiro imitador de Cristo, que mesmo diante das autoridades sendo assassinado, viu a glória do Senhor e pediu para que o Senhor não imputasse aquele pecado sobre aqueles homens que estavam apedrejando. Estevão perdoou todos aqueles que estavam ali assassinando ele. Meu Pai, nos ensine também a perdoar dessa forma. Nos ensine, Senhor, a nos liberar, que nós possamos liberar esse perdão verdadeiro. Nos ensine a fazer a obra de Deus com amor. Mostra para nós, Senhor, a cada dia que o Senhor nos amou, de tal forma que deu o teu único filho para morrer por nós. Então nos ensine a ter esse amor. Nos ensine a ter esse amor que Paulo disse em sua carta à igreja de Corinto. Um amor puro. Um amor que não sente inveja, que não guarda rancor. Nos ensina, Senhor, a ter um amor do verdadeiro cristão. Porque Estevão foi um verdadeiro cristão. Paulo, mesmo carregando esse espinho na carne, Paulo foi um verdadeiro cristão, teve o amor do verdadeiro cristão. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de depressão, essa pessoa que está depressiva em casa, pensando em suicídio, achando que já não tem mais jeito, eu repreendo todo esse mal. Meu Deus, eu repreendo todo espírito de desânimo, todo espírito de enfermidade.
Meu Deus, eu repreendo até esse coronavírus. Meu Pai, não permita que a tua igreja amada venha se contaminar com este vírus maldito. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu sangue venha nos proteger, assim como o Senhor nos protegeu até aqui. Assim como o Senhor protegeu também o povo lá no Egito, quando aquela praga matou todos os primogênitos. Não permita, Senhor, que essa praga chegue na casa de nenhum dos teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E que as grandiosas bênçãos do Senhor estejam na vida de cada um. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa live, né, ao vivo. Peço perdão pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas graças a Deus conseguimos solucionar esse problema. Vou passar para o pastor, já está dando a bênção apostólica, encerrando essa live. Continue firme, que em breve estaremos aqui com o templo aberto para receber você, para nós estar adorando o Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos orar, encerrando a nossa live desta noite. E você que acompanhou conosco, que o Espírito Santo possa te fortalecer de maneira poderosa. Você que veio e participou da ceia hoje, do fortalecimento, né, ainda quarta-feira, você pode participar, que nós teremos a ceia ainda, é o último dia do mês de março, e estaremos ainda, você vai encontrar, tem a oportunidade de participar da ceia, em nome de Jesus. Quero orar pela vida dos dizimistas, ofertantes, todas as pessoas que contribuem com a obra do Senhor, que Deus possa cobrir de bênção cada lar, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro pela vida de cada dizimista e ofertante, das pessoas, ó Deus, que contribuem com a obra do Senhor, repreenda a ação do devorador, do cortador e do migrador, que tem tentado ceifar a vida financeira do teu povo, mas que a bênção do Senhor permaneça de maneira poderosa. Eu oro pela nossa cidade, eu oro, Senhor, pela nossa região, pela 35ª região, pelos nossos líderes, pastor Mário, pastor Antônio Genário. Senhor, que o Senhor possa abençoar o ministério quadrangular, abençoando também, meu Deus, os outros ministérios, pessoas que pregam a tua palavra, em nome de Jesus. Cubra-nos com teu manto sagrado e nos proteja de maneira poderosa. Nós oramos pelo primeiro dia da semana, Senhor, que hoje é o domingo, é o primeiro dia da semana. Nós agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade. Oramos pelos nossos irmãos, são empresários, trabalham por conta própria, aqueles que representam as tuas empresas, meu Deus. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de bênção e de proteção do Senhor sobre cada vida de maneira poderosa. Leva-nos de retorno para os nossos lares, ilumina os nossos caminhos com tua luz celestial, nos agasalhe com teu manto sagrado e nos proteja não somente hoje, mas para todos sempre. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.